Hoje não é um dia comum. Existe uma janela aberta nos céus que não estará disponível para sempre. O que Deus quer fazer em sua vida agora exige atenção imediata. Não é apenas sobre pedir bênçãos, mas sobre alinhar-se com um momento específico em que a mão do Senhor está se movendo para abrir caminhos diante de você. Há oportunidades preparadas que podem mudar completamente o seu destino, e esta oração é a chave que destrava essas portas. Muitas vezes, a diferença entre viver o milagre ou vê-lo passar está na resposta que damos quando Deus nos chama. Você já sentiu que estava diante de uma chance única, mas por hesitar acabou perdendo? Hoje, Ele está dando a você mais uma chance, e o seu posicionamento vai determinar o que virá. Fique atento, porque ao entrar nesse momento de oração, algo no mundo espiritual será ativado. Este é o instante de decidir se você vai assistir à mudança ou se será parte dela. Existem dias em que Deus marca encontros específicos com seus filhos. Não são acasos, não são coincidências, mas momentos preparados desde antes da fundação do mundo. Hoje é um desses dias. Assim como Bartimeu, que estava à beira do caminho e, ao ouvir que Jesus passava, decidiu clamar com todas as suas forças. Você também está diante de uma oportunidade única. Ele poderia ter ficado em silêncio, esperando outro momento, mas aquele momento não se repetiria. A palavra de hoje é clara. Existe uma movimentação no mundo espiritual para abrir caminhos que estavam trancados, liberar respostas que estavam retidas e reposicionar você em lugares que jamais imaginou. Quando Deus escolhe agir, nenhum homem, circunstância ou oposição consegue impedir. Mas é preciso estar desperto, discernindo que não é apenas mais um dia, e sim o dia que pode redefinir o rumo da sua vida. A oração não é apenas um ato religioso, mas uma chave que libera decretos do céu sobre a terra. Quando você ora com fé e alinhamento à vontade de Deus, portas que estavam fechadas começam a se abrir e correntes invisíveis se rompem. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Paulo e Silas, mesmo presos e algemados, escolheram orar e louvar. O que aconteceu depois não foi coincidência. As cadeias se romperam, as portas da prisão se abriram e a liberdade veio. A mesma unção que agiu naquele cárcere está disponível para agir na sua vida hoje. A oração que faremos não é repetição mecânica de palavras, mas um ato de guerra espiritual, declarando que nenhum obstáculo será maior do que a promessa que Deus tem para você. Quando o seu espírito se conecta ao Espírito Santo, o impossível começa a se mover a seu favor. Muitas pessoas esperam sentir algo para tomar uma atitude, mas a fé não espera sensações. Ela obedece à voz de Deus no momento em que Ele fala. Há um princípio espiritual poderoso. Quando Deus libera uma palavra, há um tempo certo para respondê-la. Israel perdeu 40 anos no deserto porque, quando Deus mandou entrar na terra prometida, eles hesitaram. Só depois tentaram agir, mas o tempo já havia passado. Hoje o Senhor está dizendo que o momento de clamar, declarar e tomar posse é agora. Não amanhã, não quando for mais conveniente, mas neste exato instante, enquanto a porta está aberta diante de você. Há bênçãos preparadas que só serão liberadas quando você decidir se posicionar com fé e agir em concordância com o que Deus está fazendo neste dia. Nem todos os obstáculos que você enfrenta são visíveis. Muitos deles são barreiras espirituais, resistências que tentam impedir o avanço da sua vida. Daniel orou durante 21 dias, até que o anjo chegasse com a resposta, porque havia uma batalha espiritual acontecendo no invisível. Isso nos mostra que, muitas vezes, não é que Deus não tenha ouvido a sua oração, mas sim que há uma luta para que a resposta chegue até você. Hoje, através desta oração, vamos declarar o rompimento dessas barreiras. Vamos ordenar que toda resistência seja dissipada, que todo bloqueio seja removido e que os céus sobre a sua vida se abram de forma plena. Quando a oração é feita com autoridade e respaldo no nome de Jesus, o mundo espiritual se alinha e aquilo que estava travado começa a fluir. Este é o momento de romper tudo o que te prende. O mover de Deus não é algo que você controla, mas algo ao qual você se conecta. É como um rio que flui constantemente, e cabe a você decidir mergulhar nele ou ficar observando da margem. Para se conectar é preciso alinhar o coração, limpar os pensamentos e permitir que a fé conduza cada palavra que sai da sua boca. Quando o Espírito Santo encontra um coração disponível, ele transforma ambientes,
muda histórias e abre caminhos que jamais seriam abertos pela força humana. Hoje, enquanto você participa desta oração, não faça isso apenas com os lábios, mas com todo o seu ser. Entre na presença de Deus como quem entra em um lugar sagrado e exclusivo, preparado somente para este momento. O que será liberado no mundo espiritual neste instante pode determinar novas temporadas na sua vida. Há momentos em que Deus não apenas ouve a sua oração, mas também coloca em seus lábios palavras que carregam poder para mudar destinos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara em concordância com a palavra, o impossível começa a se tornar realidade. Hoje, vamos liberar declarações proféticas que vão tocar áreas específicas da sua vida: família, saúde, finanças, propósito. Essas palavras não são fruto de emoção, mas de direção espiritual. Ao pronunciá-las com fé, você estará autorizando o céu a agir de forma direta em cada situação que parecia sem saída. Receba, creia e fale como alguém que já vê a vitória antes mesmo de ela se manifestar. Porque quando Deus sela algo no mundo espiritual, nenhuma força pode impedir a sua manifestação na terra. Depois de clamar, declarar e romper barreiras, é essencial selar tudo no altar do Senhor. O altar é o lugar de entrega total, onde você reconhece que a vitória não vem do seu esforço, mas da intervenção divina. Selar a oração significa colocar nas mãos de Deus o controle completo da situação e confiar que Ele já está agindo. Assim como Noé construiu um altar ao sair da arca, e isso resultou em uma aliança renovada com Deus, hoje você também levanta um altar no seu coração, consagrando cada área mencionada na oração. É nesse ato de entrega que a paz de Deus invade o seu ser, trazendo a certeza de que aquilo que foi colocado diante dele está guardado, protegido e já determinado nos céus. E quando algo é firmado no céu, inevitavelmente se cumpre na terra. Quando Deus abre um caminho, Ele não apenas cria uma passagem, mas também prepara o terreno para que você caminhe com segurança. O mar se abriu para Israel, mas foi necessário atravessar com coragem, passo a passo, até o outro lado. Assim é na sua vida. O Senhor já abriu portas, removeu obstáculos e colocou oportunidades diante de você. Mas cabe a você andar por elas com fé e obediência. Não olhe para trás, não se distraia com os ventos contrários e não duvide do que já foi liberado em seu favor. O mesmo Deus que abriu o caminho é o que sustentará cada passo que você der. Viva com a confiança de quem sabe que está andando na rota que o próprio céu traçou. E perceba como dia após dia, novos horizontes vão se revelando diante de você. Senhor, neste momento, unimos nossa fé diante do Teu trono e declaramos que toda barreira foi removida, todo o caminho foi aberto e toda promessa está sendo ativada agora. Pai, entregamos cada pensamento, cada decisão e cada passo nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie com clareza e coragem. Declaramos que não viveremos presos ao passado, nem limitados pelas circunstâncias, mas avançaremos na direção daquilo que o Senhor preparou para nós. Que esta oração seja como um selo espiritual, estabelecendo no mundo físico tudo o que já foi liberado no céu. Cremos que, a partir de hoje, veremos evidências concretas da Tua intervenção e que viveremos para testemunhar a Tua fidelidade diante de muitos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados unicamente a Ti, Senhor, agora e para sempre. Amém.